sedutoras do nosso inimigo. Amados irmãos, o nosso inimigo, ele é astuto. Ele quer nos atingir de qualquer das formas e normalmente começa sempre com violência. Ele gosta de ser assim, matar, roubar, destruir, violência. Mas se não resulta com violência, então ele transforma-se até num anjo de luz, se houver necessidade, com propostas sedutoras para nos causar transtorno, para nos enganar. É sobre este tema que eu quero pensar um pouco aos irmãos. Diz assim a palavra do Senhor, 1 Pedro 5, 8 e 9: Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Amados irmãos, palavras de sabedoria tremendas, um convite a sermos sóbrios, equilibrados e sobretudo vigilantes, não estando dormindo, porque existe um perigo real, existe um adversário real, existe uma intenção real. Ele não está longe, ele está perto e ele brama como um leão. É assim que ele se apresenta, é assim que ele começa a se apresentar, de forma violenta, buscando a quem possa realmente tragar. Como fazer? Temos que resistir. A Bíblia fala: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir como? Resistirmos firmes na fé em Cristo Jesus. Não na fé no nosso conhecimento, não na fé nas nossas habilidades, mas na fé em Jesus Cristo. Sabendo que, amados irmãos, as mesmas aflições que nós temos não são únicas. Os nossos irmãos sofrem, todos sofrem da mesma forma. Amados irmãos, nós não fomos criados para vivermos em cativeiro, debaixo do chicote do nosso inimigo. Não. Deus nos criou para vivermos uma vida, e uma vida em abundância. Mas é verdade que o pecado nos tirou essa condição de liberdade e ficámos cativos do pecado. Mas Jesus veio, aleluia, libertar-nos das correntes que nos amarravam a Satanás. O primeiro Adão, ele caiu, mas o segundo restaurou-nos e devemos viver a liberdade que Cristo conquistou para nós na cruz do Calvário. Mas temos um adversário, temos um inimigo, e o nosso adversário, o nosso inimigo, não é um saco de boxe. Ele é astuto, ele pensa, ele tem estratégias, ele nos segue, ele nos persegue, ele tenta perceber a nossa debilidade. Como um predador, ele causa emboscadas. A sua missão, sem nunca desistir, sem nunca desanimar, é fazer-nos cair. Esta é uma realidade que nós temos que ter consciência disto. Há um perigo, porque ele, amados irmãos, não é o Todo-Poderoso é o nosso Deus, mas ele é poderoso, ele é forte. Não julguem que não. Ele é um estratega. Ele está sempre mudando de tática, a fim de voltar a ter o controle de alguém que se deixa enredar por suas artimanhas. Não podemos esquecer, como lemos, que o seu prazer é mórbido, é sem dúvida matar, roubar, destruir. Esse é o seu prazer, é a sua alegria.
Agora, a palavra do Senhor nos fala que se alguém cair nas mãos de Satanás, depois de ter conhecimento do Evangelho, o seu último estado é bem mais grave que o primeiro. Vocês entendem? É bem mais grave que o primeiro. E tantos são os desviados, tantos são aqueles que comeram no prato e disseram que maná é este e quiseram outras coisas, outros caminhos. Amados irmãos, é muito complicado um desviado voltar aos caminhos do Senhor. Mas também há estratégias espirituais para combater isso, com oração, com intercessão, com jejum, com propósitos. E nós devemos lutar pelos nossos irmãos. Por isso oramos por aqueles que estão doentes espiritualmente. Porque a doença física ela é detectada com alguma facilidade. E há uma medicação. Agora, há doenças espirituais que não são detectadas na ordem física. São doenças espirituais, das quais só espiritualmente podemos combater e ajudar os nossos irmãos, os salvando daquele estado. Amados irmãos, Satanás pode apresentar-se como um leão que ruge, como a palavra fala, faz muito barulho, mas outras vezes ele apresenta-se como uma serpente silenciosa. E é nisso que vamos pensar um pouco nesta tarde. Daí o tema ser propostas sedutoras do inimigo. Não é uma violência gratuita, mas escondida, através de artimanhas. Ele pode, como uma serpente silenciosa, que tenta hipnotizar a sua presa. Ou se for necessário, ele até pode apresentar-se como um anjo de luz, se possível, até para enganar os escolhidos. Nós devemos orar ao Senhor firmemente na nossa caminhada cristã, para que o Senhor nos dê a capacidade de discernimento daquilo que está a acontecer à nossa volta. Amados irmãos, por trás de alguma ação física há sempre uma ação espiritual. Nós não lutamos contra a carne e contra o sangue, mas nós lutamos contra hordas espirituais da maldade. Estão a entender, amados irmãos? Há sempre uma ação espiritual e nós devemos discernir isso. Na hora do culto há sempre empecilhos para ouvirmos ao culto. Quando temos compromissos com Deus, há sempre armadilhas, amados irmãos. Sempre. Se nós não tivermos o discernimento espiritual para perceber que isto tudo é uma estratégia de Satanás, amados irmãos, nós somos muito imaturos e caímos com muita facilidade. Mas com muita facilidade mesmo. Chega de ter apenas a misericórdia do Senhor na nossa vida. Que nós possamos, amados irmãos, alegrar o coração de Deus, ao ponto de Ele olhar e dizer: este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer, porque faz aquilo que me agrada. Amém, amados irmãos? Falámos há pouco de misericórdia. Semana passada, penso que falámos de misericórdia. É importante pedir misericórdia, exercer misericórdia. Mas, amados irmãos, há vidas que passam uma vida inteira a ter que ter a misericórdia de Deus. Misericórdia, misericórdia, misericórdia. Porque não crescem, espiritualmente falando, ao ponto de agradar o coração de Deus. E digam-me lá uma coisa: a alegria do Senhor não é a nossa força. Então, se Deus está triste connosco, nós temos força? Não temos, amados irmãos. Nossa força vem dele. Alegremos o seu coração, que a força vem, o ânimo vem, a cura vem. Estão a entender? Temos que pedir ao Senhor mais para a nossa caminhada cristã, a capacidade de discernir aquilo que está à nossa volta, sobretudo
quando são propostas também sedutoras do nosso inimigo. Um leão a rugir ao nosso lado, nós desapercebemos, há uma reação de defesa. Agora, quando ele vem com uma serpente ali para hipnotizar ao ponto de, no momento certo, entregar, é mais difícil. E quando ele vem como um anjo de luz, às vezes Satanás vem com soluções, amados irmãos, e nós pensamos: luz, eu que andava em escuridão num relacionamento, luz, não. Eu que andava à procura de um trabalho, agora, luz, não. Temos que ter discernimento em relação de onde provém aquela luz. Porque a luz, ou a glória de Deus, é inimitável. Ela traz paz. Amém, meus irmãos? Traz paz. Ao diabo não interessa muito se te dá ou se te tira. Ele faz de tudo para voltar a ter o controle da tua vida. Sobretudo daqueles que uma vez já saíram das suas garras para os braços de Jesus. Ele quer reconquistá-los. Ele quer lá ir buscá-los novamente. Uma vez ele se apresenta violentamente, outras vezes usando a sedução maligna. Cuidado, irmãos. Orai e vigiai, diz a palavra do Senhor. Sede sóbrios. Sede sóbrios. E tende consciência disto a todo o momento. A todo o momento. Amados irmãos, depois de Israel passar 430 anos debaixo de chicote e sem liberdade, sob o domínio de Faraó, que representa o nosso inimigo, ele estava prestes a sair em liberdade. Mas Faraó, ao aperceber-se de que o povo iria sair mesmo, fez 4 propostas sedutoras a Moisés. 4 propostas sedutoras a Moisés, tentando enganar o servo do Senhor. Não com violência, já tinha passado essa fase, e ele percebeu que, se queres falar de violência, vamos falar de violência. A cobra de Moisés, violentamente, engoliu as outras cobras. É mais forte. Queres falar de violência? Sentiram as pragas, começaram a sentir as pragas. Amados irmãos, quando Deus quer ser violento, Ele é violento. Nosso Deus é o Todo-Poderoso. Amém, amados irmãos? Deus diz na sua palavra que todo aquele que se virar contra Ele será desfeito em pedaços. Mas se o Senhor se virar contra alguém, se transformará em... quem sabe? Pó. Amados irmãos, não resultou violência. Então o Faraó, que representa Satanás, ele faz 4 propostas. É isso que vamos pensar nesta tarde. 4 propostas sedutoras para enganar o servo do Senhor. Aleluia. Os irmãos, escutem. A seguir à 4ª praga, a praga das moscas, Faraó tenta pela primeira vez uma estratégia diferente com Moisés e tenta o diálogo com Moisés. Diz assim a palavra do Senhor: então chamou Faraó Moisés e Arão e disse: ide e sacrificai ao vosso Deus nesta terra, ou seja, no Egito. Ide e sacrificai ao vosso Deus nesta terra. Amados irmãos, o certo Senhor havia dito: liberta o povo de Israel. Liberta o povo de Israel. Deixa o povo de Israel sair. Primeira praga, segunda praga, terceira praga, quarta praga, a praga das moscas, a 4ª praga. Então aí, estudo, o Faraó pensou: vou mudar de estratégia. Queres sacrificar ao teu Deus? Sacrifica ao teu Deus, mas sacrifica ao teu Deus nesta terra. Está escrito em Êxodo, capítulo 8, versículo 25. Vocês em casa depois podem ler com mais calma. Moisés,
quando foi chamado por Deus junto à sarça, o que é que o Senhor lhe disse? Descalça os sapatos, o lugar onde estás é lugar santo. Não podemos sacrificar a Deus no Egito, que representa o mundo e representa Satanás. Faraó fez uma proposta sedutora: queres dialogar com Deus, queres sacrificar a Deus, queres fazer alguma coisa para Deus, faz aqui no Egito. Mas, amados irmãos, o Egito representa o pecado, representa aquilo que não tem nada a ver com Deus, e não podemos sacrificar a Deus no lugar imundo. Não podemos sacrificar a Deus em qualquer lugar. Para sacrificar, ou seja, adorar a Deus, entendem? Doar a Deus o nosso culto só podemos fazer em espírito e em verdade, e temos que nos limpar, sacudir o pó do mundo das nossas vidas. Amados irmãos, um dia o Senhor lavou os pés aos seus discípulos e houve um diálogo interessante, suscitou algo que nos traz esclarecimento.